Olá, co-criadores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Cocriação de Milhões, hoje com um tema super disruptivo. Eu sou o Kist. Eu sou o Jefferson Pinheiro. E eu sou o Sérgio Coelho. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que eu estou muito feliz por fazer parte da nossa família praticamente, né? A gente é totalmente tendencioso na hora de convidar as pessoas para sentar nessa mesa conosco, porque além de falar sobre cocriação, a gente busca trazer pessoas que a gente convive, que de fato fazem parte da nossa história e que a gente também acompanha toda a evolução mental, espiritual, empresarial. E juntamente conosco aqui na mesa hoje nós temos Ranieri Henklein. Seja bem-vindo, Rani. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, né, participando desse movimento que já tenho acompanhado. E é uma honra, fiquei surpreso e feliz em estar aqui. Que bacana. Rani, hoje vai ser um podcast, do meu ponto de vista, um pouco disruptivo. Eu acho que é bem disruptivo. Bem disruptivo, porque a gente está trazendo um tema que não é comum para a maior parte das pessoas. A gente percebe que a população está cada vez mais buscando cura, buscando evolução espiritual, buscando evolução pessoal. Expansão da consciência. Expansão da consciência, eu acho que essa é a palavra que resume tudo isso, né? E tu é um cara que sempre teve empresa, sempre teve vinculado à música e acabou indo para uma busca muito pessoal, que eu achei incrível a tua transformação. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo agora te conheçam um pouco melhor, quem é o Rani? O Rani é um ser humano, né? Um filho, um irmão, pai, amigo, profissional. E que tem muitas vontades e anseios por transformar muitas coisas, né? Por fazer a vida diferente. Me considero bastante intenso em muitas coisas. Quando decido mergulhar em algo é bastante intenso e com profundidade, com propriedade, buscando estudar, sou amante do estudo, né? Desse estudo vivenciado, vivido, né? O estudo também quando a gente vai para academias, cursos e tudo mais, mas esse da experiência do laboratório da vida, né? O amante incondicional da arte, da música, desde sempre, desde criança, né? Comecei a estudar música bastante novo mesmo, criança ainda, e logo que comecei iniciei com as minhas profissões e, enfim, aquela história na adolescência, o que vou fazer, o que quero, o que não posso, o que posso, o que não posso. A música, ela já foi assim, uma das primeiras, né, escolhas e fiz muito bem. E tive um apoio maravilhoso da minha família, do meu pai, que sempre quis muito que eu fosse musicista. Minha mãe também apoiou muito, me ensinaram muito sobre música, que é uma família toda musical, as minhas irmãs, né, todas trabalham vivem a música, né, no seu dia a dia. Então, é isso, sou esse amante da vida, amo o ser humano, sabe? Amo o ser humano, acho que nós temos jeito para ajeitar isso que a gente acabou, né, bagunçando aí na nossa história. Eu acho que assim como a gente teve a capacidade de fazer tudo isso, a gente também tem a capacidade de arrumar tudo isso. Então é isso que nesse momento é uma vida inteira para a gente resumir, mas dizer o que sou hoje é isso, né? Busco essa cura do mundo, cura minha, curar as minhas coisas para poder ser exemplo e também ajudar a curar o mundo. Não tem como apresentar o Rani aqui, trazer um pouco da nossa história, né, de convivência. As nossas esposas, né, que eu e o Kish somos cunhados, para quem não sabe, as nossas esposas são irmãs e são cantoras, vocalistas de uma banda, Pressure Again. Que eu faço parte também. Que o Kish faz parte também. Uma banda de rock que, aguardem, vai fazer muito sucesso, já faz muito sucesso, mas a nível mundial mais ainda. E elas sempre tiveram o Rani como seu grande mentor na parte do canto, né? Tu tinha escola de música, né, Rani? E eu quero que tu explique um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. Quem não conhece ainda o Rani, hoje ele é um apaixonado, um amante
e um missionário das medicinas da floresta. Quem aí já ouviu falar sobre ayahuasca, sobre rapé, sobre sananga, todas essas medicinas da floresta, medicinas indígenas, medicinas dos povos originários, né? Como você preferir chamar. E o Rani, eu conheci ele na época que ele tinha escola de música, era já o professor das meninas e teve uma grande transformação na vida dele a partir da descoberta das medicinas da floresta, né, Rani? E como é que foi essa virada de chave na tua vida? O que te chamou a atenção? O que fez com que tu tivesse esse novo caminho? Sim, a música, como citei, já trabalho há bastante tempo com a música, né? Na docência, dando aula também há muito tempo. Então, quando eu conheci as meninas em 2010, foi em 2010 que a gente se conheceu, né? Não entrega a idade, Rani. Puxa Não vida. entrega a idade. Não, foi agora, faz 3 anos. 20. Foi logo ali atrás. 3 Mas anos. eu conhecia de antes, então dá pra entregar a idade. Né? Por isso que a barba tá branca. Ele tá com menos cabelo, mas eu e ele, ó, tamo igual. Ó. Tamo ali, né? Pois é, eu tô me sentindo cabeludo nessa Mas tudo bem. O Sérgio também tá. É que, na verdade, a gente já expandiu a consciência. O suficiente, né? Por isso que eu não consigo expandir a minha, tem que raspar a cabeça. Vocês me ganham na barba, tá tudo certo. Sim, mas esse processo com a docência e também ser um profissional, ser um empresário na área do ensino, né? Tive escola por muitos anos, trabalhei em escola e depois fundamos a nossa própria escola aqui em Blumenau e assim foi por muito tempo. O trabalho com a música, muitas pessoas ouvi muito isso na vida, assim, você trabalha, que trabalho incrível, meu Deus, você não faz nada, você fica só fazendo música, imagina isso. Você não trabalha, né? Só toca ou tu trabalha também? Isso eu ouvi muito, né? Meu Deus. Mas até isso, sem essa questão, até as pessoas assim, tipo, nossa, que maravilhoso, você trabalha com música, você não deve ficar estressado nunca. E foi uma vida bastante, né, o musicista, a arte, né? Ela exige bastante, né, da gente, do artista. É uma vida maravilhosa, de liberdades que outras profissões não abrangem, mas ao mesmo ponto ela também exige bastante, né? A gente tem que trabalhar bastante, muito à noite, consome bastante, ensaios, e é uma forma bastante intensa de se trabalhar. Então, com os anos, eu fiquei 23 anos fazendo isso, de uma forma muito intensa, como citei antes. Então, trabalhando todos os dias com muitas aulas, fora os eventos, né? Que daí era todo final de semana como pianista, evento e tal. Então, chegou aos 39 anos, eu estava numa festa da Oktoberfest, em outubro, e eu vi que eu ia morrer muito logo. Porque, Nossa, Teve essa sensação. Sim, porque eu já estava consumindo bastante álcool, né? Minha alimentação era terrível, porque daí saía de casa às vezes 2 horas no sábado, ia jantar 3 horas da manhã e comia tudo que, né? Todo tipo de porcaria possível. Então eu vi que eu estava realmente numa vida que eu ia entrar na estatística aí da quantidade de homens que morrem com 40 e poucos anos. E vi que a minha vida estava bem ruim. Apesar de estar estável financeiramente, ter uma família maravilhosa, de tudo isso, mas internamente estava apodrecido, né? E já estava um ano e pouco, 1 ano e meio por aí, já ouvindo, sendo convidado a conhecer as medicinas da floresta. Mas é claro que tinha muitas crenças, muitos dogmas, muitas, né? Isso não é coisa certa, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo, isso aí você vai me fazer mal, se eu tomar isso aí morrer. Até porque a família de vocês é uma vertente muito forte na igreja evangélica, né? Evangélica. Que normalmente é um caminho que traz bastante paradigmas, bastante... Não criticando, mas é uma forma de pensar Exato. que acaba não permitindo ou não aceitando muito que tu saia fora daquilo ali, né? Independente Busca da outros religião, caminhos, né, Jeff? tem que Independente tomar da muito religião, cuidado né? disso. É uma crença que já está desde criança, né? Enraizado, Na sociedade toda Isso tá aí. assim, não adianta, As crenças limitantes. Sim, Pois né? As crenças limitantes. E essas crenças estavam me limitando, que eu estava pensando até hoje. A gente não tem como se desprender das crenças.
somos motivados pelas crenças. Estamos fazendo esse podcast porque acreditamos Em algo. né, na cocriação de milhões, acreditamos nesse caminho. Então a crença a gente não tem como varrer ela, né? Porém tem a crença que limita e a crença que ilumina, Isso. né? Ah, então incrível. a crença que ilumina é a Perfeito. que a gente precisa realmente botar toda a nossa energia ali. Então isso aconteceu em 2018, quando eu vi que realmente não estava legal e que eu tinha que tomar uma decisão diferente na minha vida. Então, eu fui desafiado pelo amigo e eu decidi, ok, eu vou com muito medo, obviamente, porque a gente fica com bastante Algo medo novo, de né? fazer algo novo, algo que vai sair muito fora daquilo que a gente, né? E como assim, as medicinas da floresta, a ayahuasca, principalmente a ayahuasca, a gente não tem muito como explicar o que acontece. Só participa. Tem que vivenciar, na É verdade. verdade. Não tem como dizer, a gente Perfeito. pode falar sobre coisas que são básicas para que você consiga ter um bom processo, que você consiga alcançar o seu potencial, né, de crescimento com ela nas sessões. Só que não adianta, a ayahuasca ela é misteriosa, ela é né, é a força da floresta todinha dentro de uma pequena dose de um chá. Então, quando eu fui com muito medo. E este medo, óbvio que ao mesmo tempo que eu tinha medo, tinha necessidade da mudança. E me entreguei. Fui, mudei com muito preconceito ainda, sabe? Apontando o dedo pra tudo, que é isso? A gente vai, mas isso ali não tá certo. Mas pô, cara... Aí é o ego, né, Rani? criança egoísta, né? Se esperneando e berrando. Mas quando eu fui, tive a primeira experiência, então, que já foi transformadora demais. É tanto que foi uma mudança tão profunda na minha vida que quando eu retornei, as primeiras coisas que eu fiz foi fazer as pazes com duas irmãs, que tinha uma que há 5 anos eu não tinha muito contato com ela, e uma que tinha 3 anos, que era a Sil, 3 anos que eu não falava e não admitia que ela viesse no portão da minha casa, não deixava o meu filho na casa dela. Então, ou seja, a minha vida estava realmente baseada em rancores, sabe, em um monte de coisas que eu não gosto mais nem de lembrar, quanto mais citar. Então, a medicina ayahuasca veio e transformou isso, sabe? Tirou isso, curou dores que eu nem sabia que tinha, mexeu em coisas que eu nem imaginava que dentro de mim ressoava e era tão evidente, sabe? Medos, traumas. E ela veio transformando tudo na primeira sessão. Tanto que quando eu retornei, houve uma grande mudança, né? Que eu já voltei tanto para os familiares quanto na escola. Vou vender tudo. É interessante o que ele está falando, porque isso, quando você traz para o conceito psicanalítico, às vezes o que nós levamos anos para você achar uma Se resposta, resume ali, né, Sérgio? porque a gente faz muito questionamento, são questionamentos que faz com que as pessoas pensem. Às vezes, numa vivência, tu consegue liberar tudo isso. De uma vida, De né? uma vida. E aí, eu pegando esse gancho, deve ter sempre centenas de executivos que assistem e nesse momento deve estar assim, pensando, nossa, mas o que ele está falando, como ele está falando, ou até pensando, puta, eu também tenho medo, eu também não sei como que eu... será que vale a pena? Será que passar por o que nós chamamos de consagração, será que isso é legal? Conta para mim assim, hoje, na tua visão, que você passou por esse processo também do medo, de enfrentar esses medos e depois verificar que a medicina te trouxe uma abertura e uma expansão que é incrível e que cada vez mais ela cresce. O que você falaria para esses executivos? É uma primeira pergunta. E a segunda, como você vê hoje os executivos fazendo essa consagração? Aumentou muito o número? Porque, ao meu ver, muitos executivos, a gente tem conversado bastante no paralelo, muitos já fizeram a consagração. Ainda existe um tabu, ainda existe um preconceito, onde as pessoas às vezes têm medo de falar porque não sabem o que o outro vai interpretar, mas eu sei que muitos executivos estão fazendo isso. Como você está vendo essa transformação também hoje da cabeça dos executivos em entender o que a ayahuasca ou o que a medicina da floresta faz para nós? Bem, eu vejo que os executivos que se permitem passar por esse movimento, né? Afinal de contas, realmente tem muitos paradigmas, muitas coisas que prendem, né, as pessoas. E o status é uma delas, né? Ter um certo nível social e tal, uma cadeira em algum lugar,
de uma certa forma, faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis em se mostrar vulnerável diante da natureza, diante das, né? Ou até para outras pessoas, né? Isso, isso, estar em ritual, uma cerimônia, né, com as medicinas da floresta, diante de tantas pessoas, porque a ayahuasca você pode passar mal, você pode abrir purga, você pode ter não sei o que, você pode... De fato, muitas limpezas precisam acontecer, né, para que você consiga entender muitas coisas e tirar toxinas do seu corpo. A ayahuasca é uma medicina faxineira. Então, muitos tabus, mas e se eu chegar lá e encontrar um cliente lá, e se eu encontrar um funcionário, não sei o quê? Meu, em situações assim, sabe, é momento para acessar novamente os instintos primitivos, sabe? De tipo, não importa o que eu precise fazer, a natureza vai me mostrar isso, que eu ainda sou isto. Isso aqui ainda sou um animal, eu tenho essa, sabe? Preciso me conectar com essas forças da natureza para sentir novamente isso daqui. Afinal de contas, estávamos falando antes lá a respeito disso. Nosso processo com Ressoar é humanizar as pessoas, que elas consigam ser humanos melhores, sabe? Isso a ayahuasca faz, porque além de ela te facilitar o acesso ao espiritual, aos seus guias, aos mentores, aos santos, toda a divindade que você tem como crença, que a ayahuasca ela respeita a sua crença. Se você diz, nós temos pessoas que que não acreditam em Deus, né? Agnósticos, ateus, e que estão lá tomando ayahuasca, e que esta é a crença, sabe? Esse é o movimento. Então, os que estão se permitindo chegar até as medicinas da floresta, estão se entregando, não só executivos, grandes artistas que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais, estávamos falando no carro também, né, sobre os artistas que estão se entregando a essa cura através da natureza, através da ancestralidade, dos povos originários, que são os que carregam o conhecimento, a sabedoria, a sabedoria de como trabalhar com a floresta, né? Trabalhar com as medicinas da floresta. Os executivos que estão vindo, o resultado é como o que está acontecendo nessa mesa. Né? É verdade. Estão aqui os executivos que estão descobrindo esse caminho e estão simplesmente chegando nesse ponto de entendimento, de conhecimento. Então, quer saber, executivo, qual é o exemplo onde você pode chegar, né? Tomando as medicinas da floresta, seguindo nesse caminho da consciência? Aqui temos exemplos. É verdade. Né? Temos 4 executivos aqui, 5 executivos, tem mais. Depois a gente passa o nosso WhatsApp para você que quer conversar com a gente, tá bom? Porque muitas... Conta a vivência também, como foi. Exato. Muitas pessoas próximas a nós já acompanham essa nossa caminhada, né? Sim. E eu vou trazer um pouquinho da nossa história, Rani. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul para cá, eu vim de uma família extremamente tradicional, a gente toda a vida foi criado na igreja católica, mas chegou um momento na minha vida que eu tive algumas situações onde eu fui buscar um avanço não, eu digo um novo caminho na espiritualidade, onde eu frequentei centro espírita, e aí me abriu a mente para outro mundo que eu não me permitia. Aí conheci o mundo da Umbanda, que eu sou apaixonado, admiro e tenho um carinho, um respeito enorme. E aí, quando eu cheguei aqui em Blumenau, o Rani sempre foi como da família. É até hoje. A família Renklein toda, não só o Rani, as irmãs, a mãe, todo mundo da família Renklein sempre teve uma conexão muito forte com a nossa família. A gente sempre esteve junto em vários projetos. E aí, quando eu cheguei aqui, conheci o Rani e a família inteira, o pai do Rani, pastor da igreja evangélica, a família inteira frequenta a igreja evangélica e tudo mais. E eu respeito, tá tudo certo. Eu acho que todo mundo tem que buscar a sua crença. Sim. E eu não posso dizer o que é crença certa e o que é crença errada. A minha crença pode ser diferente de qualquer outra pessoa. Mas se ela me leva para um caminho do bem, tá certo. E aí eu comecei a conversar muito com o Rani sobre a questão espiritual, sobre a Umbanda e o Rani me conta mais. O Rani curioso que é, estudioso, me conta mais. E a gente começou a trocar muita figurinha, e eu falando sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade, sobre, né, as entidades, sobre como que era trabalhado e tal.
Aí, de repente, um dia chega o Rani, eu tenho que convidar vocês para uma coisa. Nós, o que é, Rani? Ayahuasca. Eu digo, meu Deus, o cara era da igreja evangélica. Eu falei para ele de espiritualidade, o homem já tá lá na ayahuasca. Agora eu que não tô buscando, né? Pera aí. Para um pouquinho, Rani. Espera. Tu achou que era Rinodê, né? E eu achei que era Rinodê. É uma reunião, vamos fazer uma reunião. Aí, tá. Rani, como é tu que tá falando, dou total confiança, a gente vai. Nós fomos a família inteira. Sim, porque daí chamou todo mundo, Foi né? a família Se eu inteira. for, tu vai também, né? Foi eu, o Kist, a Simone, a Gi, Isso aí. a Luísa, que é a irmã mais nova das meninas, o sogro, a sogra, foi todo mundo. Nós fomos de comboio, assim. 19 de janeiro de 2019. Exatamente. Isso aí. Então, para quem tá acompanhando, tanto eu quanto o Kist, né? Hoje o Sérgio já teve a oportunidade de consagrar com a gente. Aí depois eu conto. Aí quero contar também. Liga Mas é já legal. pro Sérgio. Mas é legal isso porque, assim, as pessoas... muitos acham que essa medicina pode ser uma droga, alguma coisa nesse sentido. Cara, Banalizaram, não tem nada a ver. né? Eles Não tem nada a ver. banalizaram, né? Mas são banalizaram a os droga. paradigmas. Eu tinha Isso, excesso, depois eu E, falo isso. uma das coisas que fez com que a nossa família fosse com total tranquilidade é porque o Rani e a família estavam juntos. Então a gente pensou, bom, a gente conhece eles, conhece a índole deles, a gente sabe que eles não vão levar a gente para um caminho errado. Então vamos lá. Eu quero deixar só de todas as experiências que eu já tive com a ayahuasca, já são mais de 6 anos consagrando junto com o Rani. Depois que passa da 20ª, a gente para de contar, porque não faz mais sentido contar, não faz mais diferença quantas são, o recado e a mensagem que ela traz. Mas uma que foi para mim a mais especial de todas. A primeira vez que eu vi a Clara, que hoje é minha filha, né? Numa consagração. Tu falasse. Lembro. Eu vivenciei uma experiência, só para quem tá nos assistindo, eu quero compartilhar isso de coração com vocês. E ele vai chorar. Não vou, eu tô Hoje lisinho, ele tá- eu tô segurando, eu tô firmezinho. Mas a Clara, 3 anos antes da Clara nascer, eu vi ela com aproximadamente 7 anos numa consagração e eu vivenciei uma experiência de brincar com ela em um parque. Foi a primeira vez que eu senti o sentimento de pai, que eu só senti de novo no dia que ela nasceu. Quem é mãe sente o sentimento de mãe quando engravida, porque já tem mudanças no seu corpo. O pai só sente sentimento de pai quando a criança nasce. Isso mesmo. Até então a gente acha que sabe o que é ser pai, Isso aí. mas só descobre de fato que é ser pai quando a criança nasce. E nesse dia que eu tive o primeiro contato com a Clara, ela tinha aproximadamente 7 anos, assim, visivelmente. Ela se apresentou para mim e falou, oi papai, tudo bem? E veio aquele... Como assim? Tu é minha filha? Sim, eu sou a Clara e eu sou sua filha. Aquilo para mim foi transformador. A Simone estava na consagração, na mesma que eu, quando a gente sai da força, que é uma linguagem que a gente usa dentro da medicina. Eu olhei para a Simone e eu disse, amor, eu preciso te contar uma coisa. E ela falou, eu não sei o que tu tem para contar, mas eu tenho que te contar uma coisa muito importante antes. Eu vi a nossa filha. Eu disse, não é possível. Na mesma consagração. Amor, ela tava com um vestidinho assim, cortezinho de franjinha. Exatamente assim eu vi ela. E nós estávamos em lados opostos. Nós não tinha nem proximidade um do outro. Ali caiu de fato a ficha do poder e da transformação que a medicina pode fazer na vida de alguém. Com o passar do tempo, foram 3 anos, cada vez que ela aparecia para mim na medicina, ela parecia menor. Até um dia que vieram os índios da tribo Runicuim aqui para consagrar, ali no Clã Ressoar. E eu disse, eu quero participar com os índios, porque, povo originário, né, conduzindo a medicina e tal. Era como se eu visse a barriga da Simone transparente, como se fosse um raio, uma visão raio-x. E eu vi a Clarinha. O A embrião. Clarinha já estava lá no útero da Simone. E a Simone não estava junto comigo nessa consagração. Aí eu voltei para casa, eu falei para Simone, amor, tu já tá grávida, a Clara já tá aqui. Ela falou, para, amor, né? Deixa eu falar besteira e tal. Eu disse, é sério, amor, nós vamos ter uma filha. E a Clara já está aí. Isso foi de sábado para domingo. Na segunda-feira ela foi fazer o exame. E eu e o Kist tínhamos um atendimento fora da cidade, nós estávamos numa feira. E eu e o Kist em viagem, de repente ela me manda uma mensagem. Amor, tu não vai acreditar. Eu disse, o que foi? Eu tô grávida. Eu disse, mas eu já te falei ontem, mulher. Claro que eu vou. É que eu fui fazer o exame, eu tava grávida mesmo. E hoje tá a Clara aí, que é um raio Meu de Deus. luz na nossa vida. Então, assim, para quem é executivo, isso é uma das histórias que eu posso contar aqui. Mas
Hoje o Casarão dos Sonhos, muitos projetos que a gente executa hoje na nossa empresa, primeiro eu vi na consagração. E eu entendi aquilo como verdade, daí a gente executou. E sempre deu certo. Isso. Então, assim, eu não tô querendo ser vendedor de ayahuasca aqui, mas foi a transformação que a medicina fez na minha vida que eu achei incrível, né? Era isso que eu ia perguntar. Falou bonito, né? Meu Deus, mas ele fala, homem. Né? Mas eu ia falar, só complementar o que o Jeff colocou, que toda vez que ele fala isso, a gente se emociona também, né? Por ela ser sobrinha e tudo mais. E afilhada ainda. E afilhada ainda. E ela é um foguete, né? Porque É muito luz. amorosa, realmente, é um ser de luz. E, Rani, conta pra nós, então, como foi a descoberta, a criação do Ressoar. Eu lembro que, para mim, essa cerimônia foi a mais forte, né? Porque eu senti a música e eu tive a certeza que eu estava no caminho certo e que eu precisava fazer aquilo e levar mensagens positivas para as pessoas. Porque a gente vê, hoje a gente fala tanto de música, a gente fala tanto de streaming, a gente fala muita coisa. Mas o que eu percebo hoje é que falta realmente conteúdo musical. Falta realmente aquela música que mexe com a gente, aquela frequência que eleva a gente e que faz a gente procurar outros objetivos, né? Então conta pra gente, Rani, como é que surgiu o Ressoar e o que o Ressoar faz hoje para as pessoas? Muito bem. O Ressoar surgiu, nós já estávamos 1 ano e pouco, né? A família já estudando medicina, quando entendemos que tínhamos um chamado, né? A medicina começou a falar com a gente sobre isso, espiritualidade. Então decidimos, junto com um grupo de amigos que também estavam querendo estudar juntos, dia 14 e 15 de novembro de 2019, uau! Ele já estava na terceira dimensão. Já voltando antes de tomar ayahuasca, já estava servindo ayahuasca. Né? Não era nem nascido, já estava na proposta. Enfim, ali foi a primeira cerimônia que nós fizemos assim, mas era fechado, não era uma cerimônia aberta, né? Era um estudo que dei a alguns amigos. Aí começamos a fazer um estudo aqui, um estudo lá, porque os amigos, né? Mas não tínhamos um nome ainda, não era não estávamos assim, somos uma instituição que faz isso, né? Estávamos estudando. Até que chegou, então, essa dita cerimônia com a banda, né? Pressure Again, lá atrás tinha outro nome. Isso. E vamos fazer essa cerimônia, vai a banda toda, e aí, puxa, o que vamos fazer? Vou preparar, então, uma seleção de músicas aí especial para a banda, né? Tinha outras pessoas também, mas quem é especial para a banda, já que a banda pediu essa cerimônia, né? E aí apareceu, poxa, que nome vai dar, como é que vão chamar, qual é o tema? E aí apareceu Ressoar. Um nome bonito, Ressoar, legal, ressoa, tal. Fizemos e foi numa Nossa uma Senhora. chacrinha Foi fechadinha. numa frequência, irmão. Esse rapaz aí... Eu vibrava mais que o bambu, velho. Seco, cara. Cara. Sim, entrou numa Foi vibração, incrível. porque a vibração, o som, são ondas, certo? Lindo, e a onda, lindo, lindo. naturalmente, já permeia a matéria. Ela passa por dentro de nós, mexendo lá dentro, né? No núcleo. E com a ayahuasca, ela é líquida, ok? E ela atua justamente em 73% da nossa composição, pelo menos. Só. Que é água. Muito. É isso aí. E a frequência sonora, ela mexe justamente, ela modifica o estado, né, do líquido. E quando a gente está sob o efeito da ayahuasca, isso é potencializado. A ayahuasca potencializa tudo. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, né, nossas dores, assim como o amor, a gratidão, tudo isso ela joga o máximo para você sentir e trabalhar, né? Então, quando a gente trabalha... por isso que é importante ter uma excelente condução quando se vai escolher uma boa casa, escolher Perfeito, realmente né? uma Esse é o medicina maior isso. confiável, porque as músicas, as frequências que serão cantadas ali, tocadas com instrumentos, ou o próprio silêncio, Vai né, do influenciar. lugar, é o que conduz os processos das pessoas quando elas estão sob o efeito da ayahuasca. Então, lá, essa cerimônia Ressoar, que foi junto quando
aconteceu isso aqui conosco, né? Aquilo lá conosco. Lá eu comecei a ter uma noção do quanto o som, a música realmente influenciava profundamente, porque o Kish entrou num estado de vibração tão alta, tão era absurda, música, que eu chegava perto dele e aí ele, as escalas, e a música! Era bonito de ver, né? Realmente encarnou a música. Foi sensacional, cara. Sim, e assim, ali para nós reforçou, sabe? Porque daí a gente viu o movimento acontecendo, e aí os irmãos que já estavam conosco nessa caminhada, nessa busca, né, aprofundaram ainda mais e começou a crescer, e mais gente procurando, até que conseguimos alcançar o nosso espaço próprio e fomos estudar, obviamente, daí fomos a academias e coisas para estudar, né, sobre os efeitos e como trabalhar e como tal. Uma coisa é você estudar, né, como eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar assim, vou estudar fazendo a coisa, tomando o negócio, sentindo como é que é, dentro da segurança, tendo conhecimento básico, né, para depois estudar a parte técnica, que é o que nós hoje temos mais abarcado, né, a experiência desses anos e todo o estudo que a gente conseguiu fazer com os grandes mestres da caminhada, do xamanismo, do caminho do caminho com as medicinas da floresta, os povos originários, né? Tive o prazer de fazer 4 meses de romaria com o pajé Runicuim, né? O pajé Banã, que conhecemos. Então, muita experiência mesmo vivida ali para saber o que o chá faz mesmo com as pessoas, sabe? O que é possível alcançar, né? Com essa busca e com essa crença de que realmente vale a pena. Eu queria só entrar aproveitando, né? Porque vocês já acompanham há muitos anos. E eu conheci a família do Jefferson, né? Conheci todos vocês. E logo que eu o conheci, em alguns momentos, ele falou sobre a consagração. E eu sempre tive muito medo. Então, por que eu estou falando isso? Porque devem ter muitos executivos que ou não falam ou não querem se abrir. E não só executivo. Qualquer pessoa. Musicistas também, pessoas das artes, médicos, engenheiros, não importa. Mas tem muita gente curiosa. E eu era muito curioso e eu sempre estudei religiões. Do hinduísmo ao taoísmo. Passando por também candomblé, adoro várias religiões, entendi o que era cada uma das religiões e eu sou um estudioso e gosto disso, sou espiritualizado, vamos chamar assim. Mas a ayahuasca eu tinha preconceito. Porque isso vem de pequeno, porque era aquela coisa do mal. Mesmo com todo o ensinamento, com tudo que eu tenho de evolução, vamos chamar assim, ou de expansão da consciência, eu tinha muito medo. E aí o Jeff começou a falar, não, mas olha, é assim, você tem que ir lá, só que sempre, como você falou aqui, tem que vivenciar. Tu morre, mas passa bem, né? É mais ou menos isso. Não, a verdade, e é interessante, porque cada um, isso é importante frisar, cada um vai sentir em acordo com a sua necessidade. É única. Né? Eu comecei a escutar muitas pessoas, então eu via depoimentos, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu fiquei assim, ou eu passei um pouco mal, porque... É como ele falou, é uma purga, é uma limpeza que acontece no seu organismo. E eu fui com uma série de coisas na cabeça, mas falei, não, mas eu vou enfrentar. Então, é aquela história que eu sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Enfrenta, porque o bicho nem pode ser tão grande quanto é o que você está imaginando, e não é. Pessoal, é uma vivência interessantíssima. Para mim, foi uma abertura, uma expansão realmente da consciência e algo em que me disse que me levou a saber que o caminho que eu tomei da minha vida, as decisões que eu tomei da minha vida estão corretas e que eu preciso continuar a me desenvolver e continuar a estudar no caminho que eu estou. Não senti nenhum mal, nada assim. Tive assim, processos hipercomuns que qualquer um que vai tomar ayahuasca vai entender quando estiver tomando. Porque é uma expansão da consciência, gente. É diferente. Só que foi maravilhoso. E todos que saem de lá, depois, quando você conversa, são diferentes. Eu passei uma semana, e esses dois me aguentaram, durante uma semana. Não estava fácil de acompanhar o Sérgio. Essa mente ela já é expandida naturalmente. Aí ele atingiu Marte, Vênus, Júpiter. Ele transcendeu. Eu falava assim para eles, assim, hoje eu sonhei, e eu sonhei com isso, e eu sonhei nossa empresa, e eu sonhei não sei mais o que, eu sonhei aquilo. Eu já estou andando de helicóptero, eu não sei o que, os pássaros já estão me trazendo. Foi
Calma, bravo. Sérgio, calma. Inclusive, que a gente tem a intenção de ter uma casa, Sim. que aí já demos o nome. Enfim, foi muito, muito legal, assim, a experiência. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vale a pena. Nós estamos nesse planeta para experiências. Outra coisa, para autoconhecimento e aprendizagem. Onde você puder ter um aprendizado e que seja seguro, o que o Ranier trouxe aqui é perfeito, gente. Tem que ser seguro, tem que ter confiança. Por que eu fui? Porque a família foi. E eu me considero dentro da família deles. Então eu falei, se eles estão lá, eu vou. E é assim que eu fui mesmo. E eu me senti hiper bem. Aí quando eu cheguei lá, nossa, a recepção, já comecei a me sentir em casa. Falei, bom, tá aqui mesmo, vamos embora. Então é muito bom, mas essa confiança é necessária. Não dá para sair, agora eu escutei lá eles falarem da ayahuasca, medicina, vamos aí, pega o catálogo, pega aí, dá uma gugada onde achar vai. Não. Tem que ter confiança. Tem que ter harmonia, precisão, o ambiente tem que ser perfeito e mais. Todos nós temos esse dom, nós sentimos isso. A gente sabe o local onde está. Então as energias têm que ser elevadas para o lugar onde você vai. Agora, posso falar para vocês, vale a pena. São experiências diferentes para cada um. Então não adianta, cada um vai falar a sua experiência aqui, é totalmente diferente um do outro. Mas o importante, tu aprende a se conhecer. E uma das coisas que o Rani falou e o Sérgio agora confirma cada vez mais, a gente tem que tomar um enorme cuidado. Muitas pessoas, por saberem que a gente consagra, vêm perguntar, e aí, como é que é? Isso. Eu tenho medo, eu tenho vontade de ir, mas eu tenho medo. Que bom, né? Porque eu vou há 6 anos e tenho medo ainda. Pois é. Se tu for e não tiver medo, eu vou ficar extremamente chateado, porque daí eu sou muito bundão, né? Eu vou me sentir muito bundão. Mas é porque assim, é igual a música, cara. Se tu subir no palco e tu não tiver medo, tu perdeu o tesão pelo negócio. Exatamente. Exatamente. Eu vou estar palestra. Ontem eu tava com medo. Eu falei pra ti, falei, não sei se eu vou disso aqui. Dá um medo. Cara, é isso aí. Ou seja, tu tá no lugar certo. Exatamente. Mas um detalhe que é importante que as pessoas saibam. Como o Sérgio falou, vale a pena sim vivenciar a experiência. A gente vai encontrar tanto pessoas falando extremamente bem da medicina na internet, em YouTube e tudo mais, como pessoas falando mal. E elas não estão mentindo. Só que tem um detalhe importante. A diferença do veneno pro remédio é a dose. Perfeito. Isso aí. A forma que tu administra pode te levar para cima ou pode te jogar para baixo. O lugar que conduz pode jogar para cima ou pode jogar para baixo. O campo tá aberto. Tu joga pro campo que tu quer. Outra coisa, a tua cabeça, vocês estão falando de cocriação, é a tua cabeça que cocria aquilo que você quer. Exatamente. Todo mundo, alguns falavam assim, não, a medicina é meio amarga. Aí eu senti antes de entrar, eu falei, vai ser uma maravilha. Eu juro por Deus, isso que eu tô falando, não preciso nem jurar. Mas pra mim, qual é uma das coisas que eu mais gosto? Ameixa. Eu senti gosto de ameixa. Pra mim era um xarope de ameixa maravilhoso. Tanto que eu fui quero mais. Eu tava não, o Sérgio achou que era open bar. O Sérgio, ele tava no camarote da ayahuasca. Ele tava no outro nível. Por isso, assim, cada um planta ou cria os monstros que quiser. Se tu chega lá e tá com medo, se tu chega lá e fala, isso aqui vai ser amargo, isso aqui gosto horrível, vai ser. Porque tu criaste já isso antes. Exatamente. Então você prepara o seu ambiente também, o interno, antes de... E vai aberto. Vai aberto, deixa que a medicina vai cuidar de ti, cara. Inclusive, é uma das coisas que a gente trabalha bastante com as pessoas que estão chegando para a ayahuasca, principalmente quem está chegando pela primeira vez, mas até os macacos velhos que a gente chama, né? Quem já está no caminho há um tempo, é justamente sobre essa preparação, sabe? Porque para tomar ayahuasca, além da decisão, que é super importante, além de encontrar um lugar seguro e com condutores confiáveis, você também precisa pensar bem no que você precisa fazer antes. Eu digo, a ayahuasca ela faz 99% do processo mágico lá, quando ela está ativa dentro da gente, né? E esse 1% é o que eu preciso fazer, sabe? E esse o que eu preciso fazer é justamente o que começa antes, é o pensamento. No xamanismo, ensina que o pensamento é o nosso principal poder. Porque ele é a primeira coisa. As guerras começam antes das guerras tem pensamentos. Antes do início de relacionamento tem pensamento. Do término de relacionamento tem pensamentos. Para a gente fazer isso aqui, o que houve antes? Muitos pensamentos até chegar aqui. Então, o pensamento, e a gente tem em média de 2.500 pensamentos por hora. Então, cocriação de milhões. Isso é milhão. Olha quantos milhões nós já temos de pensamentos. É verdade. Certo? Em poucos dias já temos milhões de pensamentos. Né? Então, é uma abundância em tudo, porém, nós estamos desorientados
não sabendo lidar com esse baita poder que é o maior poder de todos. A Sefirot, que é dividida em 10 pontos, diz que sabedoria, entendimento e inteligência são atributos divinos, nós só alcançamos. Todo saber já é, a gente sabe, descobre. Aprendi isso, e aí aprendi, fiquei sabendo, preciso entender. Isso gera uma inteligência, atributos divinos, nós alcançamos. Depois disso, tem a energia, o ser aqui dentro. Depois disso, o fluido e a matéria, né? Depois disso, o pensamento, que daí já me torna agente transformador. Esses 6 pontos de cima, eles são imutáveis, não tem como a gente mudar isso, né? É assim que funciona para nós, para mim aqui, o meu ser está vivendo nisso. Mas como pensador, já sou o primeiro agente transformador. Porque daí a primeira coisa que eu tenho como ser que tem fluido e matéria é pensamento. E esse pensamento automaticamente gera uma ação, porque ele é um pulso, é um pulso de energia que sai, certo? Ele já é uma ação, e como uma das leis, né, das 12 leis, toda ação gera uma reação. Então ele já vai e já retorna para mim. Chega nesse 10º ponto, que é o reino, que é conhecido na Sefirot, que é aqui a matéria onde nós estamos. Então esses 9 pontos acima é o que nos liga até daqui para lá e de lá para cá, né? Então, quando a gente consegue organizar esses pensamentos, entendendo esse nível de, sabe? Esse nível, eu entendo que eu sou um ser que sei, entendo e tenho inteligência porque sou um fragmento do divino. Perfeito. Certo? E tenho o pensamento que é o meu principal poder. Então, se você consegue fazer o que o Sérgio colocou, vai ter um gosto maravilhoso. Não, eu vou ficar bem. Não, mesmo que eu me role lá no chão, tenha qualquer coisa, vai ser pro meu crescimento, vai ser uma experiência maravilhosa. E papapá. Se você coloca, vai sair numa viagem, vai furar o pneu do meu carro. Cara, muito provável que vai furar o pneu. Aí entra as reclamações, né? Verdade. O cara começa a cocriar, reclamar, e não sei o que. Cara, e aí vai. Vira um Gera ciclo vicioso, né? Inteligência é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não usar na salada de fruta. Né? Então, não adianta ter o conhecimento e não usar a nosso favor. Assinado Jefferson. Aí é uma inteligência com ignorância. Jefferson Tomate. Jefferson Tomate. Mas olha que interessante. Ontem, na palestra, falando sobre o pensamento. Que exemplo escroto, né? Tu fez toda uma metodologia maravilhosa. Eu trago um tomate pro nada. É assim tão agora... simples. Eu já achei que ele ia falar sobre o material todo. Não, eu tentando, eu tentando só desviar isso do tomate para não quebrar. Quer falar dos patrocinadores? Nossa, Sérgio? chegou. Meu Deus, os patrocinadores. Imagina se não fossem nós os patrocinadores. Que chateado que eles ficariam. Já não teria o próximo. Aliás, fica aberto isso, né? Porque agora a Cocriação tomou um volume que a gente já está e já abrimos também inscrições para patrocinadores. Você que quer patrocinar aqui conosco do Cocriação de milhões, que sabe o quanto isso daqui é motivador, investigativo, disruptivo. Então, você que quer participar conosco, se inscreva. Passa aí no direct para nós e a gente vai conversar com vocês. Falando em patrocínio, Casarão dos Sonhos. O que é o Casarão dos Sonhos? Casarão dos Sonhos é uma casa projetada para recepcionar você da melhor forma possível. E o Casarão dos Sonhos ele tem como a sua especialidade a saúde do sono. A gente sabe que a gente trabalha o dia inteiro e quando chega em casa, o único momento que tu tira pra ti é quando tu deita pra dormir. Esse momento tem que ser único. O quarto é o teu templo dentro da tua casa. Então o colchão ele precisa ser muito bem escolhido para proporcionar uma experiência do sono e não ser só mais um móvel na sua casa. Esse é o Casarão dos Sonhos. E temos também Sérgio Coelho Partners. Pois é, Sérgio Coelho Partners está aí para ajudar você, executivo, que muitas vezes tem dores, né? Dores no pensamento, não sabe, está passando por dificuldades na sua empresa, não tem com quem compartilhar. Eu estou aí com consultoria e mentoria para poder ajudar você na sua gestão, para poder ajudar você no seu autoconhecimento, para que você cresça e possa transbordar. E com isso, você vai não só ser um excelente executivo, mas vai perpetuar a sua empresa. Procure para a gente conversar. Bom, já que a gente falou bastante sobre ayahuasca, agora o Rani trouxe um exemplo clássico e genial sobre cocriação. Você vai sair pensando que o pneu vai furar? Vai furar. Tu tá atraindo aquilo. Isso. Né? É uma energia de troca. É tu com o planeta. É tu com toda essa atmosfera que a gente convive.
E além da medicina da ayahuasca, tem mais medicinas que os povos originários trouxeram para nós. E hoje o Rani está trazendo alguns instrumentos de poder, né, Rani? Eu queria que tu explicasse um pouco para as pessoas sobre o rapé e sobre esses instrumentos que tu trouxe aqui para apresentar para as pessoas. É interessantíssimo, porque é outro que gera muita dúvida. Sim. Muita dúvida. Até eu estou hiper curioso, porque eu já tive oportunidade, mas quero relembrar, porque nós não temos essa oportunidade. Ó, gente, isso é disruptivo mesmo. A gente não tem essa oportunidade o tempo inteiro do que vai ser explanado aqui. E eu acho que assim, é um momento importante agora aqui do cocriação. Não, e é muito interessante, porque além de ser, para nós aqui, bem disruptivo isso, em algumas regiões, por exemplo, Goiás, tem amigos nossos goianos que lá desde pequeno eles usam rapé comprando em farmácia em loja de produto natural. É comum na Amazônia, no Acre, o rapé é utilizado, tá com rinite, sinusite e tal. Isso. Usa rapé para dor de cabeça. Tem várias comunidades, sociedades que usam ainda o rapé de uma forma muito aberta. E aqui é um grande paradigma. O que significa o rapé e como é que ele funciona, como é que ele age, como é que ele é feito? Sim. Bem, o rapé é uma planta, quer dizer, uma medicina natural, feita basicamente com 2 elementos, né, da natureza. O tabaco orgânico, seco ao sol e pilado, até se transformar num pó. Assim também como as cinzas, tanto de cascas de árvores como de folhas, até da própria madeira, galhos, enfim, que é queimado e aí depois feito a mistura, né, com a proporção certa entre tabaco e essas cinzas. E ele tem diversas funções aqui para auxiliar no nosso crescimento. Eu sou uma testemunha viva da ação do rapé, já que em 2019 eu comecei a usar o rapé, né? Por conta da quantidade de coisas, inflamações que eu tinha. Como eu falei, eu tinha uma alimentação muito ruim, aquela coisa toda. Então, as medicinas foram me ajudando a curar e a limpar o meu corpo dessas coisas. Ainda está, porque não é assim de um dia para o outro, né? Até sair tudo. Mas enfim, eu não tinha uma semana que eu tinha alívio do nariz, era sempre trancado, sempre escorrendo, sempre com muita rinite, e aí atacava tudo. Eu cheguei a parar no hospital do pulmão com asma, coisas que eu nunca tinha tido antes na minha vida. Aconteceu por conta desse monte de inflamação que eu tinha. Cheiro, fazia 5 anos que eu não sentia cheiro, que não tinha mais respiração, né, certa pelo nariz. E o rapé, ele veio e começou a limpar isso. Começou a tirar toda a sujeira, porque tinha sinusite também, né, ficava pesado. Então, ele veio tirando isso e limpando essas alergias e tudo mais. Além disso, ele tem uma energia de um pai. A conversa dele... Eu sei que parece meio estranho isso, né? Como o Pig falou, eu vi a Clara, eu vi a Moni, eu vi e tal, né? São visões internas, assim como sonhos que nós temos, que a ayahuasca faz e o Pai Rapé também, com a gente ali desperto, acordado, né? Então, ele trabalha na nossa consciência como a voz de um pai que fala mais direto, sabe? Que tem um amor indizível, não tem como representar o amor que essa medicina nos transfere. E ele conversa como um pai mesmo, daqueles pais que são diretos, com muito amor, mas direto, que não passa a mão na cabeça da gente, sabe? Naquelas coisas que a gente precisa mudar e que não consegue, naquelas coisas que a gente está procrastinando, sabe? Ele vem ali e mostra o caminho de uma forma bem séria e nos ensina, ele ensina a ser sério, sabe, nas coisas, né? Levar a vida com leveza, mas naquilo que for sério, que for realmente para falar sério, ele faz eu ter mais firmeza e segurança ainda, né? Então, se aplica com um instrumento como este, chama tipi, né? Então, a gente carrega e sopra numa narina, depois na outra narina, e esses daqui são auto-aplicadores, que você pode se auto-aplicar, né? Então, você posiciona e sopra no próprio nariz, sua própria energia. Isso vai te levar para
um outro estado de consciência, alcançando entendimento sobre os corpos sutis e conseguindo administrar, sabe? Todo esse movimento que acontece dentro de você. E naturalmente você vai externando isso, sendo o exemplo para você e influenciando, como o Sérgio falou no último podcast aqui com o Felipe, é isso? Felipe, né? Que nós somos o resultado da influência de 5 pessoas, assim como influenciamos 5 pessoas. Então, qualquer coisinha que mude na sua vida, como exemplo, vai fazer diferença na vida de pelo menos 5 pessoas. Né? E o processo ele é mais rápido, né, do que Sim, a ayahuasca, né? Sim, tanto o efeito, a chegada do efeito, a ayahuasca leva de 15 minutos até 1h30, dependendo do metabolismo. O pai-rapé não, o pai-rapé é imediato, você já sente ele na hora, né? E o efeito dele também, o efeito da força que ele vai te dar também é menos tempo, né? Vai dar uns 15 minutos, 20 minutos, depois você vai estar já retornando ao seu estado natural, porém, o que aconteceu dentro de você, as ligações que aconteceram, isso não desliga mais. Essa expansão, ela abre e não fecha mais, ela continua. Interessante isso. E isso, inclusive, tem estudos que, quimicamente, tanto a ayahuasca quanto o rapé tem isso... É que hoje a gente vive na chamada Matrix, né? Onde muitas coisas naturais que fazem bem são discriminadas, né? Totalmente. Demonizadas até. Exatamente, Demonizadas. Desde 1905. Essa história vem lá dos Rothschilds, que vem da indústria farmacêutica, do que aconteceu. Do petróleo, tudo para que toda a medicina, hoje, nós humanos, com o que nós temos em nossa consciência, da cocriação da saúde versus as medicinas que existem, não precisaríamos de medicamentos. Esta é a verdade. Antigamente você não tinha receituário, você não tinha medicina, você tinha o quê? Pouco, antibióticos, que foram os primeiros, uma outra coisa, mas de 1905 para cá foi proibido falar sobre qualquer medicina. Natural. Porque antigamente, como se tratava? Os antigos falavam, toma chá disso, chá daquilo, e dava efeitos muito maiores do que a própria medicina. Porque hoje nós já sabemos que a medicina está aí para, na verdade, ela não trata a causa, ela é paliativa. É o te arranja sintoma e te arranja outros sintomas ainda para você tomar mais medicamentos. Mas... E quimicamente gera novas conexões neurais que nunca mais se desconectam. Isso é legal. Então é essa expansão de consciência que uma medicina natural com essa potência consegue atingir. É químico isso já. Cria conexões neurais na sua mente que nunca mais voltam ao normal. Já foi feito estudo sobre isso, inclusive. Porque a gente também não... vamos lá tomar medicina e vamos ver o que acontece. Não, a gente também estudou, foi se preparar para entender o que está acontecendo, até para que a gente fosse mais bem preparado, né? E o rapé, eu também, tanto eu quanto a Simone, a nossa família toda, a gente consagra bastante o rapé em casa. A gente fala consagra porque a gente respeita muito a medicina. Então, a gente age dessa forma em agradecimento ao que o universo, Deus, toda essa energia da natureza nos proporciona, né? E é muito importante para nós, principalmente na questão de concentração, melhora respiratória, melhora de dor de cabeça, melhora de questões psicológicas, questões emocionais. Então, às vezes eu estou muito ansioso, eu vou lá, faço meu rapé, tenho meu momento de concentração, meu momento de meditação, eu volto a outra pessoa. É incrível quanto isso impacta positivamente na nossa vida. Às vezes até uma tomada de decisão, né? Exatamente. E isso é outra coisa que é importante, né? Porque a gente está falando desse jeito, aí você fala, ficou tudo viciado, agora é rapé. Não é vício. Você para onde você quiser. E eu falando como se eu fosse o cara, porque eu ainda não fiz. É o único da mesa, né? É o único da mesa que eu não fiz ainda, tá? Mas vou fazer. Eu nunca vi ninguém na Cracolândia com rapé. Mas é importante passar isso. Lá não teve saída. Mas é importante passar isso, porque senão dá essa conotação também, né? Isso é viciante. Sim. Tá vendo? Os caras só falam disso. Não é nada disso. Não. Se você tem que saber usar realmente com inteligência e com consciência. Sim, e consagrar, como o Jeff falou, é tornar o momento sagrado. Isso. Exato. Isso aí. Isso é o consagração. Para não se transformar numa coisa banal. Exato. Senão não tem o propósito, não tem o sentido. Mas né? que tudo se banaliza, né? Exato. Tudo que começa a ajudar por algum sentido, de alguma forma, se banaliza. Sim. Rani, nós temos um quadro no nosso episódio, aqui no nosso podcast, que é um momento muito importante, onde de fato a gente pede que o nosso convidado deixe seu recado para quem está assistindo.
Então, na tua concepção, com a tua cocriação, com toda a tua inteligência, toda a tua sabedoria, qual é o teu conselho de milhões? Muito bem. Uau. Essa é forte. Sim. Eu vejo que acreditar em você, sabe? Acreditar em você. Talvez isso seja... pareça impossível, porque a gente é bastante levado a isso, né? A acreditar no que os outros dizem, como os outros definem. Afinal de contas, fomos formados assim. Nossos pais dizendo como tínhamos que ser, a escola e o sistema todo. Mas com o tempo a gente vai entendendo que somos nós que fazemos. Então, acreditar em você, né? Disciplinar a sua mente, seus pensamentos e agir. Ação dentro da sua verdade, que você acredita mesmo. Vai fundo, mesmo que esteja errado, né? Que daí erra e aprende muito mais e melhora aquilo que foi. Então, assim, não tem como não ser próspero, não ser um milionário da vida, sabe? A vida tem tudo, a gente tem tudo já. Só não conseguimos ter tanta clareza nas nossas decisões, nas nossas escolhas, porque os pensamentos estão cheios, né? A cabeça está cheia. Então, essa é a dica. Filtrar, limpar sua energia, cuidado espiritual e ser um ser humano melhor. Incrível. Muito Uau, bom. hein? Maravilha. Vamos Excelente. partir para o nosso final, então, O né? agradecimento, Deixar o seu recado, né? então. Vamos começar com o nosso William Bonner da mesa aqui, então, o Sérgio Coelho. Pera. Para encerrar. Para encerrar agora, A gente Sérgio. Volta, Sérgio. Eu tava aqui já... Curtindo, Tô né? curtindo. Mas ó, agora Eu tu fiquei sabe como é que eu me Exato, sinto. eu fiquei Tu igual. fica falando, eu fico assim olhando. Eu tenho que falar. Agora, eu tava aqui hipnotizado, mas terminou. Mas eu como posso assim? começar então. Isso, boa. Rani, eu quero agradecer demais a tua participação. A gente vai encerrando agora o nosso podcast, né? E eu fico muito feliz e muito honrado em te ter no meu ciclo de relacionamento. Como o Sérgio fala, nós somos a média das pessoas que a gente, né, convive. E eu sou muito grato por poder conviver contigo. Por todas as transformações que a gente já fez na vida um do outro, né? E todos os ensinamentos que a gente sempre compartilha. Muitos momentos das nossas vidas que a gente precisou de um conselho, nós paramos para conversar um com o outro. E a gente sempre se respeitou, se admirou e torceu muito pela vitória um do outro. Então, muito obrigado por participar aqui junto com a gente hoje. E com certeza esse episódio vai dar o que falar, vai ser extremamente polêmico, né? Obrigado de verdade, tá? Gratidão. Gratidão. Pode falar, Sérgio. Bom, então eu também queria agradecer, que foi uma honra ter você aqui. Aprendi um pouco mais ainda, mas assim, fantástico o teu trabalho. Eu acho que Deus te ilumine sempre muito, te abençoe muito, porque é um trabalho de luz, gente. E isso que é o bonito. E pessoas de luz querendo fazer o bem para outras pessoas. E a luz atrai mais luz. Isso é fantástico. Queria agradecer. Não é só uma aula, é uma presença. Eu espero que no episódio essa vibração, essa energia seja transmitida para vocês também. Porque é um processo que só quem está perto... Tanto é que eu estava aqui hipnotizado vendo falar. E gente, é um negócio de energia. E isso é fantástico. Obrigado. Foi um episódio maravilhoso. Gratidão, recebo. Olha, depois de todas essas palavras, os ensinamentos, quero te agradecer em nome de todos aqui por ter aceitado, né, esse nosso convite. Falar que eu, principalmente, te agradeço, né? A gente já se conhece há muito tempo, com os teus ensinamentos, principalmente para as meninas e para mim, principalmente, pelo fato de poder acreditar ainda mais em mim. Né? Eu acho que isso foi uma abertura muito importante para mim. Então, não tem nem palavras que descrevam assim, tudo que realmente a esfera Ranieri representa para mim. Porque onde tu tá, cara, tu tens uma energia que tu não faz ideia, sabe? Verdade. Então, isso para nós aqui, cara, é fantástico. Te receber aqui realmente é uma irmandade, tá? Então, sempre que tu precisar da gente, pode ter certeza que a gente vai estar lá para te ajudar, seja a ti, a tua família, independente de quem for. Eu acho que irmãos e amigos estamos aí para isso, para nos ajudarmos e o principal, nos amarmos, né? Que é a energia mesmo, Sim. vital de tudo. Então, gratidão mais uma vez. Nossa, gratidão a minha, né, estar aqui nesse projeto tão lindo com vocês, amigos tão queridos.
Isso esclarecendo para todo mundo, né? Um pouquinho mais da jornada de cada um também, porque a experiência é nossa dentro disso, né? Isso. Então, gratidão também a quem assistiu, quem vai assistir, né? Vamos lá, bora pra frente. Gratidão à família, ao Ressoar, Recanto Ressoar. Isso, sigam, né, Rani? Sigam, arroba Recanto Ressoar. Arroba Recanto Ressoar. Recanto Ressoar, é isso aí. Então, meus queridos, nós vamos ficando aqui. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Acompanhem no YouTube. Logo, logo, nós teremos o próximo episódio também. Instagram, Facebook. Hoje, o Cocriação de Milhões está aqui realmente para transformar vidas, aumentar e expandir a sua consciência. E nada melhor do que esse convidado de hoje para trazer esse assunto para nós. Muito obrigado e fiquem com Deus.